Olá, queridos. Uma satisfação mais uma vez estar junto com vocês neste tempo de louvor e de adoração. Quero te convidar a estar se juntando a nós em oração e em louvor ao Senhor. Pai querido, te louvamos, Senhor, por tua bondade com nossas vidas. Te louvamos porque o Senhor nunca nos desampara, o Senhor sempre está conosco. O Senhor cuida de nós, mesmo em meio a tantas lutas e dificuldades que temos passado. Queremos te agradecer pela boa obra que o Senhor já começou em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos, Pai. Essa primeira música que nós vamos tocar, ela esteve falando muito conosco nas últimas semanas. Até tocamos ela no encontro de jovens na semana passada. Ela fala sobre sermos renovados pelo Senhor. Já não queremos mais ser iguais. Já não queremos mais ser como éramos antes. Tudo que temos passado, tudo que temos visto, nos leva a pensar que o Senhor quer nos moldar, quer nos transformar. Aquilo que nós pensávamos que era a estrutura da igreja hoje já não existe mais. Aquilo que nós pensávamos que era o essencial para vivermos o reino de Deus já não é mais o essencial. O Senhor quer de nós corações transformados, corações moldados segundo a vontade dEle. Corações dispostos a obedecer, corações dispostos a servir. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Renova-me.
Jesus. Necessitamos do Senhor em nossas vidas, Senhor. Oh, Jesus, que os nossos olhos estejam em Ti, Senhor. Que os nossos olhos estejam no alto, Senhor. Que o nosso coração se encontre no Senhor, Jesus. Porque onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro, Senhor. Oh, Jesus, seja exaltado, Senhor. Seja engrandecido, Jesus. Coloque em nossos corações, Senhor, olhos eternos, Senhor. Olhos que enxergam a eternidade do Senhor, Jesus. Nada que seja momentâneo, nada que seja terreno, Senhor, ganhe mais brilho do que aquilo que é eterno, Senhor. Do que aquilo que teremos na glória contigo, Senhor. Que esse seja o verdadeiro motivo de viver, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. descansar à tua direita, Senhor.
nome de Jesus, Pai. Seja exaltado, Senhor. Boa tarde, amados irmãos. É um grande prazer novamente estar aqui para trazer um pouco da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, para transmitir um pouco das verdades que nós temos aprendido do Senhor e também para fazermos uma avaliação de como nós estamos depois de tantos dias isolados, tantos dias afastados dos irmãos. Como é que está a nossa vida? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. A minha preocupação é com os irmãos que irão se acostumando a viver sem o convívio de outros irmãos. Vão se acostumando a buscar na internet uma palavra aqui, ali, muitas coisas, mas que ao mesmo tempo não vão resolver o íntimo ou o interior dos seus pensamentos e do seu coração. Muitas palavras que não vão influenciar as suas vidas. E que não devem também influenciar as suas vidas. As palavras que devem influenciar nossas vidas hoje é a palavra do Evangelho do Reino de Deus. Hoje nós não temos mais estrutura. Aquilo que a gente considerava estrutura até um pouco de tempo atrás, se desfez por causa de um simplesinho vírus que está causando tanta confusão no mundo. Então, sem estrutura, eu perco a minha estrutura. Qual a estrutura que eu dependo? Das paredes? Ou a estrutura que eu tenho que ter depende do nosso Senhor? Depende do Espírito Santo, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivi até agora e daquilo que eu preciso viver até o dia de Cristo Jesus. É sobre isso que eu quero falar. Eu ouvi uma palavra essa semana dos irmãos da Bahia, de um irmão específico. Ele disse que a igreja perdeu o rumo daquilo que o Senhor mandou fazer. E ela se preenche com muitas coisas e afastam da simplicidade devidas a Cristo Jesus. Paulo escreveu, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé nós vamos andando, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, amados, olhe bem. Paulo está dizendo que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Visto que a justiça de Deus se revela nesse Evangelho, e nós vamos vivendo de fé em fé, de vitória em vitória, de luta em luta, como está escrito, o justo viverá pela fé. Não pelas coisas que tem, ou pelas coisas que ganhou, ou pelas coisas que almeja, mas o justo viverá por fé. Então, nós temos que manter a nossa fé firme, inabalável, nesses dias. Para isso, como eu estava falando há pouco, minha preocupação com os irmãos é que vocês vão se acostumando de ouvir aqui, ali, lá, tantas coisas na internet, tantos pregadores, tantas pregações, tantos evangelhos diferentes, que a gente se acostuma com tudo isso e vamos relaxando. A minha preocupação é, você está relaxado demais? Você está firme no Senhor? Como que está o teu coração, amado? Como que está a tua vida diária com Deus, de leitura, de oração, de comunhão, de proclamação? Como que está a tua vida no reino de Deus nesses dias de isolamento? Temos que nos avaliar todos os dias, porque nós sabemos e devemos saber como nós estamos, para não cairmos em tentação, não cairmos no descrédito, não cairmos em fraqueza espiritual. Vamos passar o momento agora nos avaliando. Hoje, as nossas vidas tiveram mudanças? Sim. Eu era pecador, deixei de ser pecador.
Eu era um homem que buscava as coisas do mundo, deixei de buscar as coisas do mundo para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As nossas vidas, com essas mudanças, mudaram. Conceitos e comportamentos, práticas, foram deixadas para trás? Sim. Mas se nós não ficarmos firmes, perseverantes até o fim, corremos o risco de voltar atrás dessas mudanças, desse arrependimento, dessa transformação que o Espírito Santo está fazendo em nossos corações até hoje. Temos que nos preocupar com isso, preocupar com essa tendência que o maligno lança sobre cada um de nós. Ele quer que a gente ande na independência, ele quer que a gente volte às práticas de pecado, ele quer que a gente faça aquilo que dá na nossa telha, ignorando o resto das coisas. Buscando aqui e ali informações, como eu acabei de dizer, de evangelho, de evangelhos, de evangélicos e de pessoas que tenham boa intenção, mas não promovem mudança no meu coração. E a palavra diz que a fé vem por ouvir esse evangelho, ele é a salvação de todo aquele que crê, e a justiça de Deus se revela no evangelho. A nossa vida de busca deste evangelho está correta? A tua vida está correta hoje, meu irmão? Minha irmã? Segundo ponto que eu quero tratar e observar em nós mesmos. Continuamos a manifestar as características de Cristo, porque estando juntos, nós estamos em comunhão uns com os outros, e no encontro geral, e nos abraçamos, e falamos do amor de Deus, e falamos que amamos uns aos outros, manifestamos aquilo, algo aqui e ali, mas as características de Cristo Jesus estão firmes em nosso coração. Vamos lembrar dessas 5 características? Você ama a Deus acima de todas as coisas? Deus está em primeiro lugar na tua vida? Ainda está em primeiro lugar na tua vida? Segundo, você renunciou a tudo quanto tem, de fato? Tudo que você tem pertence ao Senhor, você renunciou todo o direito que você tinha de governar a si mesmo, de ser independente para se tornar dependente, obediente do Evangelho, obediente da palavra. Você permanece na doutrina dos apóstolos e na palavra do nosso Senhor. Você está firme. Quarto, você ama os irmãos e ama o próximo como você ama você mesmo. Como você se ama, melhor dizendo. E quinto, você tem dado fruto. Que fruto? Vamos parar e pensar, que fruto eu, particular, você, vocês, cada um, tem dado nesses dias? Que fruto nós temos dado? Como o Márcio falou, né, que devemos lançar a rede para pescar e tal. Ótimo, devemos fazer isso mesmo, mas vamos começar por nós. Que fruto nós temos dado? Em nós tem apresentado arrependimento? Em nós tem se apresentado desejo de edificação? Temos buscado, pelo menos por telefone, confessar os nossos pecados, confessar nossas dificuldades, pedir oração aqui, estar em comunhão com outro irmão ali? Pelo menos por telefone, nós temos nos envolvido com o reino de Deus, ou temos ficado na internet ouvindo pregações e pregações e pregações e nos alimentando de acordo com aquilo que a gente acha? Essa é boa, eu fico para mim. Essa é ruim, não é para mim. Essa aqui pegou no meu calo, não quero não. Amados, nós temos que viver o reino de Deus. Você foi chamado para o reino de Deus, para o governo dele. Então, essas características têm que fazer parte da nossa vida. Não estou dizendo que eu sou perfeito e sei tudo e faço tudo, mas ela tem que fazer parte. De uma forma, de um jeito ou de outro, o Espírito Santo nos leva a ter essa característica. Amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, renunciar a tudo quanto tem, permanecer na doutrina dos apóstolos e na palavra, amar os irmãos e amar ao próximo como a nós mesmos e dar fruto. Isso tem que estar em nosso coração. Esse ponto é o termômetro para sabermos como nós estamos.
Como é que nós estamos nessa pandemia? Como é que nós estamos isolados em casa? Essa semana o Tico me falou uma coisa muito interessante. Ele disse que uma irmã ligou para ele e disse: Tico, enquanto está essa pandemia, eu acho que eu não vou nos encontros. Daí ele disse: joia, querida, fique à vontade, você tem liberdade, mas agora me diga, por que você vai trabalhar no supermercado toda semana? Todos os dias você vai para um mercado onde tem muitas pessoas que podem contaminar e não pode estar com 12, 15 irmãos, porque vai contaminar. Que estranho. São conceitos que nós vamos tendo e colocando na nossa mente de o que é certo e o que é errado, sem avaliar o que o Senhor quer para nossas vidas. Precisamos saber o que Deus quer e como Ele quer que a gente viva. O que Ele quer para a nossa vida e como Ele quer fazer isso na nossa vida. Não é de qualquer jeito. E isso está na palavra dEle. Às vezes, nós enfatizamos o saber de Deus, mas não enfatizamos o como Ele quer que a gente faça o que Ele quer que a gente saiba. Então, nós temos que nos preocupar com essas duas coisas. O que Ele quer e como Ele quer que faça. Não podemos fazer de qualquer jeito. Por exemplo, o Mário Roberto de Salvador citou. Quando você compra uma franquia, você vai abrir uma loja do Boticário. Lá eles vão dizer o tipo do móvel, a cor do móvel, o tamanho das prateleiras, o tamanho da loja, a cor da lâmpada que tem que ter, a luminosidade, o piso, a janela, a cortina, a vitrine. Dão todas as características de como tem que ser. E tem que ser daquele jeito. Agora, no reino de Deus, nós entramos para o reino de Deus como se não tivesse um manual para nós vivermos e sermos deste reino. Nós entramos para dentro da igreja e vivemos montando conceitos. Não, eu acho que eu vou fazer assim, eu acho que eu vou fazer assado. Mas o que Deus quer? Como Ele quer que a gente viva nesses dias é o que eu quero tratar para sairmos dessa inércia que muitas vezes a gente está. E é uma preocupação que eu tenho, que a gente esteja numa inércia, parado, sem força de arrancar. Ali, parado. Né? Quando Deus mandou Moisés construir o templo, ele falou tintim por tintim. Como deveria ser o tamanho, que tipo que teria que ser a parede, se era de ouro, se era de prata, que cor tinha que ser, que cor teria que ter o tecido. E depois dele passar detalhadamente a planta de como deveria ser, levou Moisés a um alto e mostrou: eu quero isto. Até quando eu ouvi isso, eu pensei assim: Deus mostrou em 3D, ter 3 dimensões para Moisés. É assim que eu quero. Nessa porta eu quero, nesse umbral eu quero isto. Aqui eu quero assim. É assim que você tem que fazer e não pode ser diferente disso. E Moisés, com toda a sabedoria do Egito, se dobrou e disse: eu vou fazer de acordo com o que Deus mandou, porque eu não posso fazer diferente do que Deus mandou fazer. Não posso fazer por conta e nem de qualquer jeito. Nem com um evangelho misturado. Eu tenho que fazer de acordo com o que eu tenho aprendido do reino de Deus. Paulo disse: nós somos uma família de muitos filhos, semelhante a Jesus. Romanos 8, 28 e 29. Se resume nisso: uma família de muitos filhos, semelhante a Jesus para a sua glória. Ele detalhou no Novo Testamento como alcançar esse propósito. Como se tornar filho. Como andar como filho. Como viver como discípulo. Como aguentar as contrariedades como discípulo. Como negar-se a si mesmo. Como renunciar, como tomar a cruz. Como ser obediente até a morte, morte de cruz. Cristo detalhou isso. Ele quer edificar a sua igreja para apresentá-la ao Pai sem mácula, nem ruga e sem defeito. Você acha que seria: viva como você quer, ande como você quer, pense do jeito que você quiser e no final vai estar tudo bem? A graça dele se mostrou o Salvador a todos os homens, mas ele deu o projeto dele nas nossas mãos para vivermos e para fazermos, cumprir em outras vidas. O Pai enviou Jesus para nos resgatar. O Filho veio
para resgatar as nossas vidas, resgatar o propósito de Deus. Depois ele voltou para o Pai e ele foi aceito pelo Pai. E ele enviou o Espírito Santo. E este veio para consolar e nos conduzir a toda a verdade. Então, a prova de que Cristo foi recebido nos céus é que ele enviou o Espírito Santo. Ele disse: eu vou para o Pai e mandarei outro Consolador. Então, quando ele diz eu vou, significa que ele foi, porque ele mandou outro Consolador que está nos guiando a toda a verdade. Então, amado, como que está a tua oração hoje? Você tem orado: Espírito Santo, me guie na verdade nesse dia. Me mantenha firme na verdade, me mantenha perseverando na doutrina dos apóstolos, me mantenha firme na leitura da palavra e na obediência desse evangelho, que é o poder de Deus para a minha salvação. Senhor, mantenha a minha vida firme. É isso que você tem falado para o Senhor nesses dias? É isso que você tem transmitido dentro da tua casa? Primeiro dentro da tua casa? O Espírito Santo que foi enviado, ele quer nos envolver, e ele envolveu, melhor dizendo, ele envolveu todos os homens. Todo aquele que reconhece a autoridade de Cristo foi envolvido neste propósito. 1 Pedro, texto conhecido, 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Abram lá comigo, por favor. Vou esperar vocês abrirem, tá? 1 Pedro 2, 9 e 10. Um texto que nós conhecemos de cor. Nós temos que praticá-lo de cor. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ficar aqui por enquanto. Qual desses atributos ou predicados nós gostamos? Eu diria, olhando para o Tiago aqui, eu diria assim: nós somos raça eleita. Ele nos elegeu em Cristo Jesus para sermos santos, repreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para a adoção de filhos, segundo o consentimento da sua vontade. Efésios capítulo 1. Nós somos raça eleita. Nós gostamos dessa frase. Pô, eu sou raça eleita. Viu, meu filho? Viu, meus amados? Mas a segunda coisa diz assim: vocês são raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, não podem se misturar com o mundo. Vocês são exclusivos de Deus. Não pode deixar sua mente mesclar com as coisas do maligno. Exclusividade de Deus. E diz assim: povo de propriedade exclusiva a Deus, a fim de proclamar-lhes. Desculpe, vou voltar um pouquinho. Vós sois raça eleita. Diz assim: vós sois sacerdócio real. Amados, o que é ser sacerdócio? Você gosta de ser sacerdócio, Tiago? Gosta de ser sacerdote? Sabe o que é ser sacerdote? Você em casa, meu irmão, sabe o que é ser sacerdote? Raça eleita nós gostamos de ser, até porque Paulo fala em Efésios capítulo 1. Nós somos filhos, eleitos. Agora somos sacerdócio real. Todos envolvidos na obra de Deus. Todos com liberdade de entrar na presença dele como um sacerdote que vai na presença do rei. Para cumprir os mandamentos do rei, para ouvir o rei, para transmitir ao povo o que o rei está falando. Para transmitir vida e graça a esse rei, transmitir vida e graça que temos recebido dele, para ele, para a exaltação dele mesmo. Nós somos nação santa. Nossa mente, nosso coração está santo. Nossa vida está santa diante de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus.
Nós somos exclusivos, um povo exclusivo de Deus. Mas não para ficarmos de braços cruzados, mas a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu pergunto, toda a instrução está nos evangelhos, o modelo está em Cristo, como fazer a obra está nos apóstolos. Qual a garantia que nós temos que destas verdades darem sequência na vida das pessoas, na vida daqueles que nós amamos, nossos filhos principalmente? Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e com toda essa instrução no Evangelho, o modelo que está em Cristo Jesus, a instrução de como fazer a obra, que está nos apóstolos e na carta dos apóstolos. Qual é a garantia que nós temos que isso vai continuar se eu não abrir a boca, se eu não for sacerdote na minha casa, se eu não ensinar meu filho a seguir o caminho que deve andar? Pergunto para os pais, nesse tempo de isolamento, você tem sido sacerdote na sua casa? Você tem proclamado o reino de Deus na tua casa? Ou tem se conformado com Facebook, YouTube, televisão, notícia? Você tem proclamado o reino de Deus para que teu filho, quando as coisas piorarem, os teus filhos tiverem base e fé no Senhor? Maridos, você tem sido sacerdotes da sua esposa? Você tem trazido o reino de Deus, a luz do Evangelho dentro da tua casa? Você tem ajudado ela a se tornar uma esposa submissa à palavra e submissa ao marido, o que diz a palavra? Você tem cooperado para que a tua esposa se torne uma ajudadora, não uma que atrapalha? Porque os dois entenderam que tem o mesmo propósito, que tem o mesmo chamado, que tem o mesmo Espírito Santo dentro de casa, e tem discípulos ali para serem tratados. Se você não tem filho, você tem esposa para cuidar, para tratar, para ensinar, para edificar a vida dela. Se tem filhos, você tem a esposa e os filhos para fazer isso, e tua esposa é tua ajudadora. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, a fim de proclamarmos esta maravilhosa luz para outras pessoas. Se nós não proclamamos essas verdades para nossa esposa, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas de bairro, nossa cidade, até os confins da terra, se essa palavra não for proclamada, se nós não lançarmos a rede, como que haverá pescaria? Ou como esse evangelho vai seguir? Como que vai dar continuidade? Nós vamos ficar todos de braços cruzados, atemorizados nesses últimos dias que estamos vivendo por causa de uma Covid, de um vírus? Você pode falar, você pode transmitir, você pode mandar uma mensagem, você pode afirmar tua fé para aqueles que não têm fé, mostrar tua confiança em Deus para aqueles que não têm confiança. Pense bem, você está do lado de pessoas que não têm o Senhor. A maioria de nós tem parentes que não têm o Senhor. Você não precisa falar para aqueles que já disseram que não querem ouvir, mas aqueles que não disseram, proclama o reino, manda uma mensagem, a palavra do Senhor, manda um texto da palavra para animar a fé, para ver se levanta, para ver se no meio desse povo todo existe alguém ainda com fome e sede de justiça, de Deus para a vida dela, que quer mudar de atitude, quer mudar de vida. Então essa preocupação de estarmos acomodados, quietos demais, ouvindo pregações daqui, dali, de lá, não formando em nós nada, não nos levando a dar um passo de fé para frente, isso tem preocupado. Hoje temos uma avalanche de informações, é avalanche, não é pouco. Se a gente pegar o nosso celular, podemos ficar o dia inteiro ouvindo pregações, mas vai mudar se eu não abrir a boca? Vai mudar alguma coisa no meu coração se eu não tomar uma atitude?
Qual é a atitude que você está tomando nesses dias? Qual é a pregação que você está seguindo? O que você deve falar? Agir obediente à palavra. Nós somos responsáveis por manter o Evangelho vivo dentro da nossa casa, meu filho, dentro da casa de cada um de vocês, meus irmãos. Nós somos responsáveis, amados, por manter vivo o Evangelho e a pregação de Jesus e dos apóstolos dentro do nosso lar. Mas também somos responsáveis pelos nossos irmãos da igreja, que fazem parte do corpo, que fazem parte de Jesus, que fazem parte de nós. Somos responsáveis pela edificação deles. Cadê a palavra de edificação, a palavra de ânimo, a palavra de exortação, a demonstração? Cadê a palavra? Abram o coração, edifiquem-se uns aos outros. Mulheres, edifiquem as mais novas com palavras, com ensinos. Mulheres mais velhas, ensinem as mais jovens a servirem seus maridos, sua casa, ao Senhor. Jovens, vocês são fortes. Como diz em 1 João, jovens, vocês são fortes porque venceste o maligno, venceste a independência. Então viva esta vida de dependência e de vigor no reino de Deus, se edificando mutuamente. Não vamos ficar acomodados, não vamos ficar de braços cruzados, amados. Vamos nos fortalecer em Cristo Jesus nesses últimos dias. Não sabemos quanto tempo temos pela frente. Não sabemos o que vem pela frente, só sei que tem muitas coisas sendo anunciadas e que está escrito na palavra. Então vamos permanecer firmes no Senhor até o fim. E permanecer firme é fazer a obra do jeito que Ele quer que a gente faça. Como diz a palavra, se edificando mutuamente, se exortando e se animando. Vamos fazer isso, amados, nesses dias. Lembre do seu irmão. Lembre daquele irmão que está fraco. Ore, busque. Passe uma mensagem para ele, uma mensagem de ânimo, para que traga vigor na fé, fortalecimento para aquele que está abatido. E se você mesmo está, procure um irmão e diga, ore comigo. Não espere as pessoas te procurarem, faça você. Tenha esse compromisso contigo, com tua casa, com teus filhos, com tua esposa e com a igreja. Se fortaleça, fortaleça no Senhor. Paulo diz, fortalecei-vos do Senhor. Outra vez digo, fortalecei-vos. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Vamos orar, amados. Pai, em nome de Jesus. O Senhor que nos envolveu na obra. O Senhor nos chamou para cooperarmos no reino de Deus. O Senhor que nos elegeu como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos, tinha um propósito em tudo isso, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então, Pai, faça isso funcionar em nosso coração, faça isso ser exercitado em nossas vidas, proclamarmos as virtudes de Cristo Jesus no nosso lar, ganhando o coração dos nossos filhos, fortalecendo a fé deles, desde o menorzinho até o maior, para que sejam fortes no Senhor e vençam o maligno, vençam as contrariedades e as tribulações que o mundo oferece. Que nós possamos edificar a igreja num só sentimento, um só coração, uma só fé, um só batismo, uma só esperança, um só Deus e Pai de todos, o qual está em todos e age por meio de todos. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra seja fiel e verdadeira no coração da igreja em Curitiba. Que a igreja se fortaleça nos dias de dificuldade. Que a igreja busque fortalecimento, busque a unção do Espírito Santo e a edificação do Espírito Santo. Porque tua palavra diz que Ele nos guiaria a toda a verdade. Então nos guia a verdade que é Cristo Jesus. Nos guie, Senhor. Nos dê revelação do reino de Deus. Nos dê, Senhor, fortalecimento na fé. Em nome do Senhor Jesus. Que cada homem, cada irmão que está ouvindo essa palavra, seja revigorado na sua fé, na palavra, com ousadia e intrepidez, para transmitir as verdades no seu lar, na sua família, no seu convívio, no seu bairro, na sua cidade, ou até os confins da terra, Senhor, como diz a tua palavra. E não esquecendo o que o Senhor disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não deixa a gente esquecer disso, Senhor.
Nós queremos lembrar todos os dias que o Senhor estará conosco e nada vai atrapalhar a tua obra, nada vai resistir ao Senhor. Quem vai levantar uma resistência diante do Senhor, se é o Senhor que nos conduz? Nos conduza pelo vale, Senhor, nos conduza por onde o Senhor quer, mas nos leve, Senhor, aonde o Senhor quer. Em nome do Senhor Jesus, guarde nossas vidas, nos preserve nesses dias, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, amados. Em nome de Jesus. Não leve como uma bronca, mas um fortalecimento para vocês se fortalecerem no Senhor. Fortalecerem a fé de vocês no Senhor. E não perder a casa de vocês, não perder os filhos de vocês. Firme no Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Amém.